Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de conversores multiníveis. Nessa aula nós vamos falar sobre o inversor em cascata, especialmente o conversor em cascata de ponto completa, que é um dos principais conversores multiníveis. Bom, a ideia é a gente tratar um pouquinho do histórico, né, como que surgiu o conversor multinível em cascata de ponto completa e quando que ele começou a ganhar um pouquinho de projeção no mercado. A gente vai, na sequência, trabalhar a estrutura do conversor cascata ponto completa, começando com a análise do conversor ponto completa, demonstrando o seu funcionamento, a sua estrutura com 3 níveis, os estados de condução e a sua característica básica. Depois a gente vai falar sobre o inversor em cascata de ponto completa, propriamente dito. Na sequência, a gente vai falar sobre o inversor cascata de ponto completa com células trifásicas e, para finalizar, nós vamos falar sobre o conversor híbrido com cascata de célula trifásica e célula monofásica. Bom, então, a primeira aparição do conversor cascata ponto completa ocorreu numa patente de 1975 do Baker. Nessa patente ele apresenta células de ponto completa em cascata, uma estrutura lógica de controle para fazer a comutação dos interruptores e gerar níveis em escada, como mostrado aqui embaixo. A comutação dos interruptores era feita em baixa frequência e te permitia essa forma de onda em escada, já com uma qualidade bastante interessante e se aproveitando da característica de você ter vários níveis, consequentemente podendo ter uma distorção harmônica bastante reduzida, mesmo com frequência de comutação na ordem da frequência fundamental de saída. Então você tem uma redução bastante expressiva da perda de comutação e você tem uma qualidade bastante elevada da tua tensão de saída, com um conteúdo harmônico bem reduzido. Então essa daqui foi a primeira estrutura, né? E ele apresenta uma forma de onda que foi na época chamada de quase senoidal. Em 88 surgiu um primeiro artigo para uma aplicação em plasma, onde foram utilizados os conversores ponte completa, sendo duas células em cascata, possibilitando uma operação com esses dois conversores operando a 10 kHz de chaveamento. Eles apresentaram aí como uma característica uma ondulação de corrente bastante reduzida, 5 níveis na saída a partir desses dois conversores, e a primeira vez que foi colocado aí com bastante relevante a característica de modularidade, aonde você tem dois módulos exatamente iguais que você pode facilitar a questão de manutenção e de backup, tá? Porque pense em um conversor trifásico, por exemplo, você tem dois módulos desse por fase. Então o seu conversor completo, ele possui 6 módulos. Basta você ter um módulo desse de backup que você está coberto para qualquer eventualidade em alguma das suas 3 fases, porque serão 6 módulos iguais, então qualquer um dos módulos que sofrer algum problema, você pode substituir pelo seu módulo que você tem em backup. Então essa é a ideia da modularidade, você tem células exatamente iguais, que processam a mesma tensão, a mesma corrente, com a mesma frequência, portanto a mesma capacidade de dissipação térmica, porque elas terão as mesmas perdas, e com isso você tem módulos iguais, onde em qualquer eventualidade você pode simplesmente substituir o módulo que você está coberto. Então, se você pensar um conversor com uma quantidade bastante grande de células por fase, você não precisa ter um número elevado de células em backup. É um número bastante reduzido de células de backup e ele te atende porque você tem células iguais. Então essa é uma característica aí bastante vantajosa do conversor cascata de ponto completa.
Em meados da década de 90, começaram a aparecer diversos trabalhos empregando o conversor ponte completa nas mais diversas áreas. Então, em controle de potência reativa, foram apresentados aí alguns trabalhos, acionamento de máquinas em média tensão, acionamento de veículos elétricos, e também na parte de filtro ativo, condicionamento de energia, então, que é esta figurinha aqui da fonte 6, nossa referência 6, demonstrando aqui a rede, que é o barramento infinito, um transformador de conexão, um filtro ativo paralelo, filtro ativo aqui conectado em derivação com o barramento infinito, esse ponto de conexão com as cargas não lineares e cargas quaisquer. Aqui os autores apresentaram um conversor cascata com 11 níveis, tá, para fazer o condicionamento da energia. Então, possibilitando aqui você gerar uma tensão de saída com uma qualidade bastante interessante, defasada da rede para você fazer a injeção de potência reativa. Então, uma operação aí bastante interessante, especialmente porque você tem uma qualidade interessante da tensão, uma THD bastante reduzida, mas você ainda trabalha com semicondutores confiáveis e você tem um grampeamento direto da tensão nas células, então fica um trabalho aí bastante vantajoso desse ponto de vista. Bom, a estrutura básica do conversor cascata de ponte completa, então ele é baseado no conversor em ponte completa, ou ponte H, o qual possui uma fonte de alimentação, dois braços de semicondutores, fazendo aqui 4 interruptores, e eu coloco quantas células eu desejar em série para cada fase. Tá? Adiciono esse número que eu gostaria de células, por exemplo, N células, e ao final eu conecto essas células todas aqui fazendo uma conexão em estrela. Então cada fase conectada lá na minha carga e a conexão com ponto médio aqui, um ponto comum entre as três fases. Fazendo a estrutura desta forma sugerida, cada fase vai possuir 2 vezes m-1 interruptores. Então, essa é a relação que a gente tem aqui do número de interruptores. Quem que é o m? O m ele é dado por 1 mais 2 vezes o n, que é o número de células. Então, se você tem 2 células, a gente vai ter aqui 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Eu tenho um conversor de 5 níveis. Se eu tiver 3 células, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, eu tenho 7 níveis. 4 células, 9 níveis. 5 células, 11 níveis. E assim por diante. Tá? Então, o número de níveis é dado por essa expressão. Então, o número de interruptores para um conversor de 5 níveis, eu tenho aqui 5 menos 1 dá 4, 4 vezes 2, 8 interruptores, então 2 células, 4 interruptores cada célula, tem aí 8 interruptores. Aí você pode continuar fazendo essa continha, né? E ver que o número de interruptores ele é expressivo, ele é bastante elevado com o crescimento do número de níveis. Entretanto, ainda assim, a estrutura ela tem o seu lugar ao sol, permite aí um acionamento bastante interessante, especialmente quando a gente trata aí na média tensão. Ele tem como vantagem que ele não possui diodo ou capacitor de grampeamento, porque ele é baseado numa estrutura já bastante consolidada. A estrutura ponte completa, ela é uma estrutura que é aplicada desde baixa tensão e corrente relativamente baixa até uma tensão mais elevada, com corrente elevada.
na área de automação industrial, por exemplo, o conversor ponto completa ele é conhecido como ponte H, e você encontra acionamento, inclusive em circuito integrado, especialmente para motores de passo. Então a gente está falando aí de tensões da ordem de 20, 30 volts, correntes da ordem de unidade de ampere, 1, 2 amperes, para cada enrolamento do motor. Você aciona um motor de passo, por exemplo, para impressora, uma pequena roteadora CNC, diversos circuitos dessa ordem. E aqui, quando a gente fala no cascata ponto completa para conversores multiníveis, boa parte dos fabricantes utiliza ele na ordem de 5, 6 células em cascata, operando com tensão de linha na casa aí de 11 kV. Tá? Mas como eu tenho várias células em cascata, isso te permite trabalhar com transistores de tensão bem mais baixa, capacitores de tensão bem mais baixa. Portanto, a tua topologia ela fica muito mais confiável, porque você se baseia em componentes mais maduros, mais consolidados. O layout se torna simplificado, tá? Porque você tem um grampeamento direto das tensões e a tua estrutura ela pode ser testada facilmente e validada de forma monofásica. Depois você vai lá, coloca as células em série, testa também o cascata de ponto completa monofásico, depois você coloca mais células lado a lado e faz a estrutura trifásica, tá? Ou até polifásica. Então ele tem essas vantagens que são realmente bastante relevantes. A grande desvantagem do conversor em cascata ele é a necessidade de ter fontes isoladas. Cada célula dessa daqui precisa de uma alimentação isolada. Então eu preciso ter um transformador com diversos enrolamentos e diversos retificadores para alimentar cada um desses conversores em ponte completa. Então, na estrutura, por exemplo, que está mostrada aqui na tela, nós temos visível, desenhado, 3 pontes completas por fase. A gente precisaria aqui de 9 fontes de alimentação isoladas. Tá? E isso torna o circuito um tanto quanto custoso, tá? Especialmente para aplicações onde você quer fazer reversibilidade de energia, você quer devolver energia. Porque se você pensar que fazer 9 fontes isoladas já é complicado, então como é que fica fazer 9 fontes isoladas que são bidirecionais, que vão te permitir receber energia e entregar energia? Tá? Então a grande dificuldade de aplicação do conversor cascata ponto completa é especialmente com circuitos bidirecionais, com circuitos que você tem que entregar energia para a carga e devolver energia da carga para a entrada. Então essa operação é bastante difícil e nessa situação o conversor cascata ponto completa tem a sua aplicabilidade limitada. Entretanto, para acionamento de motores, existem muitos acionamentos de motores que você não faz a devolução da energia. Você aciona o motor somente de forma unidirecional. E a parada do motor acaba não te gerando uma energia de volta para a fonte de entrada. Nessas situações, o cascata de ponto completa ele acaba sendo bastante útil, bastante interessante. Bom, a comparação do cascata ponto completa, ela acaba sendo um tanto quanto óbvia com os conversores NPC e Fly Capacitor, que a gente viu até o momento. Tá? Esses três dominam a gama de conversores multiníveis. Quando alguém vai começar a estudar conversores multiníveis, sempre começa por esses três conversores e sempre faz a comparação entre eles. Então vamos lá. Número de interruptores principais, sendo M o número de níveis da tua estrutura. O conversor NPC, 2 vezes M-1, o Flying Capacitor, 2 vezes M-1, cascata de ponto completa, 2 vezes M-1. Então aqui ninguém perde nem ganha o mesmo número de interruptores para todo mundo. Diodos principais, também igualzinho, tá? Todo transistor tem o seu diodo principal e antiparalelo. Diodos de grampeamento. O NPC tem aquela
expressão de evolução dos diodos de grampeamento exponencial, M-1 vezes M-2. O flying capacitor não apresenta diodo de grampeamento, cascata também não apresenta diodo de grampeamento. Capacitores de grampeamento, aqui se inverte, é 0 para o NPC, M-1, M-2 sobre 2 para o flying capacitor e 0 para o cascata. Capacitores de barramento, aqui a gente tem M-1, M-1, M-1 sobre 2. Então, a gente observa aí, a grosso modo, uma vantagem do conversor cascata de ponto completa, porque nessa tabelinha aqui você apresenta um número menor de componentes do que os seus principais concorrentes. Por outro lado, aqui não temos os componentes necessários para fazer essa fonte de alimentação isolada. Então, quando a gente coloca esses componentes dessa fonte de alimentação isolada, o conversor cascata ponto completa ele acaba sendo desvantajoso em relação a um NPC ou a um flying capacitor. Ele se torna vantajoso quando o número de níveis cresce. Tá? Quando o número de níveis cresce, é mais fácil crescer o número de níveis no conversor em cascata do que no NPC ou no flying capacitor. E aí, quando a gente fala conversores de 5, 7, 9, 11 níveis, o cascata ponto completa, você encontra aplicações industriais. Por exemplo, a gente pode citar a VEG aqui do lado, ela tem cascata de ponto completa com 6 células em série, chegando a 13 níveis na carga. Entretanto, ela não tem um NPC que chegue a 13 níveis na carga. Certo? O NPC é apenas estruturas de 3 níveis ou duas estruturas de NPC de 3 níveis, fazendo 5 níveis, mas já numa estrutura em ponte. A gente vai ver esse conversor mais adiante. Okay? Mas você não vê um NPC tradicional, como a gente viu algumas aulas atrás, de 13 níveis numa aplicação industrial. Cascata de ponto completa, sim. Esse você vê aplicações industriais com 9, com 11, com 13 níveis de tensão. Então, quando o número de níveis cresce, mesmo com a desvantagem do retificador, você tem o conversor ponto completa sendo bastante competitivo. Na versão de 3 níveis, ele acaba perdendo, né? E a gente já comentou isso nas aulas anteriores, a maioria dos fabricantes opta pelo conversor NPC. O conversor NPC tem sido preferido aí nos acionamentos, nos drives de média tensão, especialmente na faixa de tensão que você, com 3 níveis, consegue atender. Então aqui a nossa estrutura básica do conversor cascata de ponto completa é a célula ponto completa, que ela é relativamente simples, tá? Então isso ajuda bastante a você poder expandir o número de níveis desse conversor. Então a célula básica ela é composta de 2 braços. Os braços devem operar de forma complementar. Então, se a chave superior está conduzindo, a chave inferior tem que estar bloqueada e vice-versa. Não temos interesse em deixar as duas chaves bloqueadas para que a tensão na carga não seja dependente do sentido da corrente, para que a tensão na carga não seja indeterminada. Então a gente deixa as duas chaves abertas apenas naquele pequeno intervalo de tempo morto, aonde ele é necessário, né, esse tempo morto, para garantir que não ocorra um curto-circuito de braço. Tá? Lembrando que temos a fonte de entrada com característica de fonte de tensão. Se eu tiver os dois interruptores do braço conduzindo, eu vou fechar um curto-circuito, a corrente vai tender a infinito e certamente os interruptores vão tender a ir para o céu. Tá? Então a gente tem que trabalhar que no braço, né, S1 complementar a S2, S3 complementar a S4. Com essa estrutura, a gente possui 4 estados de condução e a gente pode gerar 3 níveis de tensão na carga. A tensão na carga aqui, ela pode ser a própria tensão E, de barramento, tensão zero, sendo esse zero possível a partir do fechamento de S1 e S3 ou a partir de S2 e S4. Então, um nível zero eu posso gerar de duas formas diferentes e eu posso aplicar a tensão -E aqui na carga. Então, fechando S1 e S4 eu aplico E,
fechando S2 e S3 eu aplico "-e", fechando as ímpares ou as pares, eu aplico 0. Então temos 4 estados de condução para 3 níveis de tensão diferentes. O nível 0 pode ser gerado de duas formas, e esse estado redundante te permite trabalhar a distribuição de corrente nos semicondutores. Eu posso jogar a corrente mais nos interruptores de cima ou nos interruptores de baixo, dependendo de diversas características, por exemplo, como que está as perdas dos meus semicondutores. Eu posso jogar mais corrente para lá ou para cá para tentar equilibrar as perdas. Esse é um conversor que, com a modulação adequada, você tem exatamente a mesma corrente média, a mesma corrente eficaz e número de comutações nos interruptores. Então você pode ter perdas iguais em todos os semicondutores. Então é um ponto bastante interessante porque facilita muito o layout, tá, do conversor. Então, quando a gente coloca várias células em cascata, cada célula ela opera de forma independente e cada célula possui 4 estados de condução. Então, quando eu tenho N células em cascata, eu vou ter 4 na N estados de condução. Isso vai me possibilitar um número de combinações bastante elevado para gerar os meus M níveis de saída. Esse número de combinações é dado por 3 na N. Tá? Então, lembrando que N é o número de células e M o número de níveis que a gente quer na saída. Então, aqui, ó, com 3 células. Com 3 células, a gente já tinha comentado, né? 2N menos 1. Então, nós vamos ter 7 níveis, que vão de menos 3E até 3E. Tá? Sempre simétrico ali em relação ao zero. E a gente vai ter um número bastante grande de estados de condução, chegando aí a 27 estados de condução. Tá? 3 ao cubo, né? Porque são 3 células, então 3 na N, 27. Isso vai nos dar muitos estados redundantes. Quem não tem estado redundante são os níveis mais externos. Menos 3E e mais 3E, tá? Esses dois níveis aí, menos 3 e mais 3E, a gente só tem uma forma de fazer, que é colocar as 3 células em série, sejam elas positivas ou negativas. Fora isso, a gente tem sempre um número bastante grande de estados e de combinações possíveis. Por exemplo, para fazer menos 2E, eu posso colocar as duas primeiras células em menos E e a terceira célula em 0. Mas eu lembro que a terceira célula em 0 tem duas formas de fazer. Eu posso fazer o 0 com os interruptores da parte de cima ou com os interruptores da parte de baixo. Então aqui já dá 2 estados. Tá? E assim por diante. Sempre que uma célula está em 0, ela gera 2 estados possíveis, porque o 0 pode ser feito de duas formas. Tá? Então aqui a gente tem uma quantidade bastante grande de estados redundantes. Por exemplo, quando eu tenho menos E, 0 e 0, o nível de saída é menos E. Mas aqui a gente tem 4 estados possíveis, porque os conversores 2 e 3 podem fazer o 0 de duas formas diferentes cada um. Então já gera 4 estados de combinação possíveis. Aí você pode fazer essa tabela toda aqui e ver que o número de estados de combinações que você pode fazer, ele acaba sendo bastante elevado. Tá? Então são 27 combinações possíveis, sendo que algumas dessas combinações têm vários estados de condução. Então isso te dá uma liberdade bastante grande para fazer a modulação do conversor. Por outro lado, se você quiser trabalhar bem essa modulação, ela pode acabar ficando bastante complexa. Tá? Quanto mais liberdade a gente tem, também mais complexo pode ficar o nosso sistema. Tá? Bom, aqui a gente mostra como que pode ser analisado esses níveis. É uma forma gráfica de fazer, eu acho ela bem interessante. Então aqui a gente mostra, em vermelho, o primeiro conversor está fazendo nível mais 1. Aqui em preto, o primeiro conversor está fazendo nível 0.
e aqui em azul o primeiro conversor está fazendo o nível -1. E aí a gente repete essa ideia para o segundo conversor e para o terceiro conversor. Então se a gente tem aqui, ó, -1, o próximo -1 e o próximo -1, eu vou ficar com -3e. -1, -1 e 0, eu tenho -2e. -1, 0 e -1, cheguei no -2e de novo. Tá? -1, 0 e mais 1, cheguei no nível 0. E assim por diante. Então aqui você pode desenhar e observar as diversas formas, as diversas combinações aí para trabalhar os conversores e chegar nesses níveis de saída. Observando que, como eu tenho aqui várias formas de gerar esses níveis, E0, -2e, mais 2e, a gente observa que existe uma redundância também dos conversores. Tá? Lembramos que eu tenho a redundância dos conversores e dentro do conversor, especialmente no nível 0, eu tenho redundância de combinação. Então, possibilita aí um trabalho na modulação de forma a chegar em características desejáveis. Bom, então dessa forma a gente pode colocar aqui uma topologia simples, né, ou cascata de ponto completo, ele é baseado no ponto completo, que é um conversor simples. E para aumentar o número de níveis, basta aumentar o número de células em série. Então fica bastante tranquilo de você fazer isso, porque se você projetou um conversor e ele está dominado, é colocar mais deles em sequência, operando aí quase que de forma individual. Então, por exemplo, com 5 células, eu posso ter uma célula com essa comutação, a outra célula com uma comutação um pouquinho maior, essa aqui com uma comutação um pouquinho maior, e assim por diante. Tá? Trabalhando dessa forma, a gente gera uma tensão de saída aqui quase senoidal. Esta modulação vai ter cada célula comutando na frequência de comutação, e se eu escolher adequadamente esses ângulos de comutação de cada conversor, eu consigo ter uma THD aqui bem reduzida, com harmônicas apenas de alta frequência. Cada ângulo desse aqui pode ser escolhido para eliminar uma componente harmônica. Então, a gente vai ter uma aula específica para tratar sobre esse tipo de modulação com eliminação seletiva de harmônicas, a SHE. Eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas só colocar para vocês que é possível, com uma otimização numérica, calcular esses ângulos e fazer o deslocamento das harmônicas para alta frequência, eliminando harmônicas que você deseja. E geralmente é mais interessante eliminar as harmônicas de baixa frequência, porque são as harmônicas mais difíceis de serem filtradas. Bom, uma coisa que alguns já podem ter imaginado, né? Se eu tenho esse tipo de comportamento aqui nas células, a potência das células vai ficar diferente, porque essa célula 5 ela tem aplicando menos tensão do que a célula 1, tá? Que está crescendo nesse sentido, de cima para baixo, o tempo de condução. Como elas estão em série, a corrente é a mesma, se a tensão está ficando maior, quer dizer que a célula 1 tem mais potência do que a 2, do que a 3, do que a 4, do que a 5. Mas, como o cálculo térmico ele tem bastante a distribuição, né, de potência no conversor, tem bastante inércia, é possível que você varie a célula 5. Não precisa necessariamente ficar sempre com esse pulso. Ela pode ficar com esse pulso durante um semiciclo, e durante outro semiciclo ela assume o pulso 1, já a 4 passa a ser o pulso da 5, a 3 passa a ser o pulso da 4 e assim por diante. Então a célula ela começa com o pulso 1, depois ela passa para o pulso 2, para o pulso 3, para o pulso 4, para o pulso 5, retorna para o pulso 1. Depois de 2,5 ciclos da sua baixa frequência, você completou um período. E isso não vai representar
uma mudança muito grande do ponto de vista térmico do conversor, porque a gente está falando ainda de alguns milissegundos. Tá? Então, uma constante de tempo relativamente baixa, perto da constante de tempo que você leva para aquecer um conversor. Especialmente um conversor multinível, ele com potência elevada, ele pode levar horas para chegar na temperatura de regime. Ou seja, a gente está falando aqui de alguns milissegundos entre ele ter um ciclo completo da sua perda, né? Porque eu estou variando o meu pulso, isso não vai representar um problema no seu regime térmico, você ter a temperatura oscilando tanto na célula. Ela não vai oscilar por conta dessa inércia que o conversor tem. Okay? E dessa forma você passa a ter perdas equilibradas em todas as células. Todas as células estarão processando a mesma potência, porque na média, tá? Só que agora a média não é dada por um ciclo da sua baixa frequência, e sim por alguns ciclos. Então, quanto mais células você tiver, maior o tempo que você vai ter que considerar para poder realmente completar o período ali. Né? E, de novo, isso complica um pouquinho a sua modulação, ok? Mas faz parte do processo de você trabalhar com um conversor bastante simples, distribuir as perdas, ter uma comutação em baixa frequência, que reduz bastante as perdas globais, especialmente as perdas de comutação no conversor. Então, isso faz parte, tá? Não é possível fazer omelete sem quebrar ovos. Então, quando você simplifica uma coisa, acaba gerando um pouquinho mais de dificuldade na outra. Tá? Mas isso, hoje, com processadores digitais de sinais e com um pouquinho de programação, pode ser feito de forma, vamos dizer aí, não tão complexa. Tá? Dá um pouquinho de trabalho, sim, mas não é muito complexo, totalmente possível de fazer. Em produtos comerciais, quando a gente fala aí de um drive para motor de 1000 CV, 2000 CV, eu imagino que vocês devem imaginar, né, que existe um bom trabalho de desenvolvimento de produto, e certamente é possível fazer esse tipo de programação. Tá? Bom, então a modularidade ela pode ser utilizada de diversas formas. Vamos mostrar aqui algumas opções para a gente trabalhar essa questão que é bastante importante. Então, começando com o conversor aqui com 5 células em cascata, trifásico, 5 células na fase A, 5 células na fase B, 5 células na fase C. Então, por exemplo, a gente tem aqui a sua operação normal. As 5 células estão funcionando e isso aqui resultaria em 8,66 PU de tensão trifásica de linha. Tá? De uma fase para outra aqui, resultando em 8,66 PU com 120 graus de defasagem entre cada uma das fases. A primeira operação tradicional, então vamos dizer assim, teve uma falha numa célula aqui da fase A, por exemplo. Você pode simplesmente desabilitar uma célula da fase B, desabilita uma célula da fase C. Como que a gente desabilita? A gente pode fazer um bypass. Tá? Então você simplesmente faz um curto-circuito naquela célula que você não quer usar, tá? Fazendo aqui um sistema de bypass. E então a tua célula ela é independente, né? Temos um retificador, por exemplo, retificador ponte de Grates trifásico, filtro capacitivo, célula ponte completa, e aqui vai para fazer a cascata. Então você faz um bypass aqui na célula, coloca as células das fases que poderiam estar operando sempre com nível 0, então ela não opera, você muda a sua modulação, seu conversor passa a operar com 3 células por fase, por exemplo, aqui. Então, aqui esse exemplo, 2 células falharam e você caiu aí de 8,66 PU para 5,2 PU. É uma forma de trabalhar, seu conversor continua simétrico, tá? Ele vai ter 2 células a menos operando em cada fase, ele continua simétrico, a tensão lá na carga vai diminuir,
A capacidade de corrente é a mesma, porque as células são todas iguais e operam em série. Então, a sua potência diminui, mas você vai continuar trabalhando. Não chega na potência nominal, mas continua trabalhando. Uma outra forma de fazer essa operação seria você simplesmente tem a fase que está com 2 células a menos operando com 3 células, você deixa aqui uma fase operando com 5 células, a outra operando com 4 células. Entretanto, se você operar dessa forma, você vai ter tensões desequilibradas. 7 PU, 7,8 PU, 6,08 PU. Você vai ficar aqui com uma tensão totalmente desequilibrada lá na carga, o que acaba não sendo interessante. Então aqui, nessa referência 7, o autor propõe modificar a defasagem entre as fases. E você tem a fase A, que está com as 5 células, com uma defasagem agora diferente para a fase B, que está com 4 células, que tem uma defasagem diferente para a fase C, que está com 3 células. Com isso, observe que ele conseguiu aqui tensão equilibrada de linha, agora olhando fase a fase, 6,67 PU, tá? Tensão de linha, que é uma tensão bem mais elevada do que o 5.2. Portanto, o seu conversor, em caso de falha, ele pode operar com tensão reduzida, equilibrado, pode operar desequilibrado, pode operar equilibrado em termos de tensão, mas com fase diferente dos 120 graus. Então aqui no caso ele está mostrando 97 graus entre as fases A e B e 113 graus entre as fases A e C. Tá? Então você tem defasagens diferentes do tradicional 120, 120 e 120. Ok? É uma forma de trabalhar. Sempre a gente vai ter vantagem e desvantagem, né? Claro que tem que fazer uma análise também do fluxo lá no motor, porque as tensões que estão sendo aplicadas aqui estão sendo diferentes. Entretanto, as tensões de linha estão com um nível bem superior, o que te permite uma potência superior. Lembrando que, quando a gente está analisando esse tipo de caso, a gente está falando de uma operação anormal. Né? Ocorreu um problema. O conversor é para ser com suas 5 células em série e operar aqui com essa capacidade 8,66 PU. Quando a gente tem 2 células a menos numa fase e 1 célula a menos na outra, a gente já está com uma operação bastante desfavorável. Tá? Então você poderia operar nessa condição aqui, que é bastante desfavorável. Tá? O que o autor propõe é modificar a modulação para que ele atenda uma condição um pouco mais favorável do que o que seria o mais básico, o mais trivial, que é você ter número de células iguais por fase. Tá? Isso aqui, pessoal, é mais para vocês verem assim, flexibilidade do conversor. Existe uma flexibilidade bastante grande. Então, lembrando que essa condição anormal ela vai perdurar até o operador realizar a manutenção do conversor. E dependendo da estratégia e do nível de desenvolvimento do conversor, essa operação pode ser feita até sem a parada do drive. Tá? Você bypassa a célula, vai lá, saca fora a célula defeituosa, traz uma célula nova, conecta no circuito e, certamente, com o avanço que a gente tem tecnológico hoje, a gente tem vários fabricantes que já fazem todo esse processo de você conectar lá no circuito. Ele tem um microcontrolador, esse microcontrolador vai se comunicar com o sistema, vai informar que foi colocada uma célula nova, que ela está apta à operação, informa para o controle e o controle sai dessa situação aqui e retorna para a situação normal de operação, sem nem parar o teu motor, sem nem parar a tua carga, o teu acionamento. Então isso é possível de fazer e alguns fabricantes têm essas funcionalidades nos seus produtos.
Tá? Então aqui a ideia é realmente ter circuitos que possam ser bastante robustos, e a modularidade ela vem a te oferecer essa robustez, ela te oferece essa possibilidade de você modificar a operação, trabalha de forma limitada. Então, claro que quando você está nessa situação de 5.2 PU ou mesmo nessa daqui de 6.67, você não está na potência nominal, mas é melhor você continuar operando, mesmo que não seja na potência nominal, do que simplesmente parar a operação. Então você continua operando, faz a manutenção e depois retorna à operação normal, podendo evoluir aí a potência até a potência nominal. Bom, por que a gente precisa de fonte isolada? Esse é o calcanhar de Aquiles do conversor cascata de ponte completa. Tá? E aqui é importante entender essa relação. Bom, a necessidade das fontes isoladas é por conta dos estados de operação, para você não fechar curto-circuito aí no teu sistema. Tá? Vejam que, como as fontes são conectadas aqui em cascata, quando eu tenho fonte isolada, eu tenho esse transistor fechado, juntamente com esse, eu não fecho um curto-circuito, não tem um caminho aqui para fechar o curto-circuito. Se a fonte não é isolada, se a fonte é a mesma, fechou a chave de cima do conversor 2 com a chave de baixo do conversor 1, fechei um curto de braço aqui. Tá? Então fechou a chave de cima do conversor 3 com a chave de baixo do conversor 2, fechei outro curto de braço. Então você vai fechar vários curtos de braço se você não tiver as fontes isoladas. Por isso que a gente obrigatoriamente precisa das fontes isoladas, por mais que elas gerem aí um custo bastante grande para o conversor, porque são retificadores isolados aqui, geralmente levando a transformadores e retificadores multipulsos, tá? Com estratégia aí com diversos pulsos para conseguir essas tensões isoladas, mantendo uma qualidade da corrente de entrada, da THD de entrada, dentro dos limites das normas. Essa aula dos retificadores multipulsos a gente vai ver mais adiante. Tá? Aqui é só importante observar que é necessário ter fonte isolada. Não dá para operar conversor cascata de ponte completa sem que as fontes sejam isoladas. Bom, uma forma de se utilizar o conversor cascata de ponte completa sem o emprego das fontes isoladas é você aplicar as tensões dos pontos completas em enrolamentos de transformador. E você soma essas tensões através dos secundários, que estarão isolados. Então você tem aqui um ponto completa aplicado num primário, outro ponto completa, aplica num outro primário, outro ponto completa num outro primário, e os secundários desse transformador você coloca em série. Tá? Através dessa estrutura, que foi apresentada aqui na nossa referência 8, se eu não me engano, o autor é o Thomas, ele te permite gerar uma tensão multiníveis de saída e você tem uma fonte de entrada única para os seus três braços aqui, para os seus três conversores de ponto completo, seus 6 braços, os seus 3 pontes completa aqui do conversor principal. Entretanto, a tua isolação ela está feita através do transformador que você conecta direto ao conversor e então está fazendo a interface com a carga. Tá? É uma estrutura aqui, eu não vi ainda a aplicação comercial desta forma, tá? Mas é uma estrutura bastante interessante. O cuidado que a gente tem que ter é que você não pode aplicar corrente contínua aqui no transformador, então você vai necessariamente precisar de um sensor de corrente e de um trabalho de controle aqui para garantir que você não aplique corrente contínua, porque se você tiver desnível, defasagens diferentes ali, um delay na entrada em condução, no bloqueio, você pode gerar um nível CC no transformador que pode vir a levar à saturação
e gerar um problema aqui para a operação do seu conversor. Tá? Então, sempre que a gente coloca transformador no conversor, é importante cuidar bastante dessa operação aí, medindo a corrente e cuidando do nível CC aqui da estrutura. Então, por isso que ele já mostra aqui a ideia de você estar medindo a corrente e fazendo esse cuidado aí na modulação, tá? Utilizando os controladores de tempo. Uma estratégia interessante para reduzir o número de fontes isoladas é você trabalhar com a cascata de conversores com mais do que 3 níveis. A gente mostrou até o momento o conversor ponte H, que é um conversor que aplica 3 níveis na saída. Mas se eu colocar um conversor que gera mais do que 3 níveis, eu consigo elevar o número de níveis de saída com um número menor de fontes isoladas. Então, por exemplo, aqui na fonte 10 é apresentado um conversor com dois NPCs de 5 níveis em cascata. Então, eu tenho um braço de NPC que gera 3 níveis. Coloco outro braço de NPC de 3 níveis, formei aqui um ponte H de conversor NPC. Esse conversor ponte H de NPC, ele consegue gerar 5 níveis de saída. Então eu coloco ele em cascata com outro conversor aqui de 5 níveis. Né? E agora eu tenho uma fonte, duas fontes isoladas. E com duas fontes isoladas, olha quantos níveis a gente vai poder ter na saída. Então são duas células, 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. Então a gente vai ter 9 níveis na saída com apenas duas fontes de tensão isoladas. Tá? Isso aumenta bastante a flexibilidade de operação. Esse tipo de estrutura aqui, vários fabricantes têm utilizado. Tá? Vários fabricantes têm feito drives baseados em ponte completa de conversores NPC de 3 níveis. Por quê? Bom, é natural, pessoal. O fabricante já tinha um acionamento de 3 níveis. Ele já desenvolveu essa célula aqui, essa célula NPC de 3 níveis. E ele já faz isso trifásico. Então ele já tem 3 braços desse formando um conversor. Por que não ter 2 para uma fase, 2 para outra, 2 para outra? E aí você já passa a ter um conversor de 5 níveis, trifásico. E se você coloca 2 desses em série aqui, você já consegue fazer 9 níveis. Então você aumenta bastante o número de níveis, utilizando aqui só duas fontes de tensão isoladas. Tá? Então, duas por fase. Tá? Tudo que a gente está falando aqui é monofásico, então duas por fase. Então são duas fontes de tensão isoladas por fase, 9 níveis na fase. Então você tem um número de níveis aí bastante elevado. E do mesmo jeito que a gente pode fazer isso com NPC, a gente pode fazer isso com Flying Capacitor, conforme apresentado aqui na referência 11. Dois Flying Capacitor, formando um Flying Capacitor de 5 níveis, em cascata com outro Flying Capacitor de 5 níveis, a gente chega nos mesmos níveis aqui do conversor NPC. Bom, uma outra forma de gerar conversores multiníveis em cascata, reduzindo o número de fontes isoladas, é você utilizar conversores trifásicos e fazer a conexão desses conversores trifásicos com transformadores. Assim como a gente mostrou do circuito monofásico com transformadores, você pode pegar a célula trifásica e fazer a isolação com transformador, conectar as saídas em série para gerar uma tensão multiníveis. Tá? Aqui na referência 12 é apresentada uma topologia que ela adiciona vetorialmente essas tensões de conversores trifásicos de 2 níveis, resultando numa tensão de saída multinível. Então também é uma opção aí que pode ser interessante para você gerar tensões multiníveis com um número reduzido de fontes isoladas, que é um ponto bastante negativo do conversor cascata de ponto completo. Bom, essa estrutura apresentada aqui ela foi proposta em 13 e ela consiste em 3 inversores trifásicos de 2 níveis cada um, os quais são associados através de transformadores.
Essa associação possibilita gerar 7 níveis na saída. Então são inversores trifásicos de 2 níveis, portanto a gente tem 2 interruptores por braço, 3 fases, 6 interruptores para cada conversor, totalizando 18 interruptores. Apenas a título de comparação, o inversor NPC, também para gerar 7 níveis, vai utilizar 18 interruptores ativos. Só que o conversor NPC utiliza apenas uma fonte isolada para fazer isso. Então ele tem como vantagem ter apenas uma fonte isolada com os mesmos interruptores para gerar os mesmos 7 níveis de saída. Por outro lado, o NPC ele não grampeia todas as chaves, isso é um ponto bastante negativo, e as correntes nos semicondutores elas não são as mesmas, de modo que as perdas vão ser diferentes e o teu projeto térmico ele é bem mais complexo do que um inversor trifásico de 2 níveis, que a maioria dos fabricantes já tem um projeto consolidado, são todos interruptores que processam a mesma energia e você tem um grampeamento de tensão direto das tensões. É um projeto bem mais dominado e desenvolvido. Tá? Por outro lado, a gente tem a adição do transformador. Então, sempre que a gente ganha de um lado, a gente perde do outro, né? Destacamos aqui que é possível fazer de formas diferentes, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. E essa aqui é a última estrutura que a gente vai apresentar para vocês. Consiste de um conversor NPC de 3 níveis. Tá? Aqui temos a estrutura trifásica, né? Então 3 braços de NPC de 3 níveis. E insere com cada fase um ponte completa. Só que agora não tenho aqui uma fonte, eu tenho simplesmente um capacitor. Então a gente tem que fazer a modulação desse conversor de modo que ele carregue e descarregue num período de baixa frequência da rede, que ele carregue e descarregue igualmente, para que a tensão nesse capacitor fique no valor desejado e estável. Tá? É uma forma de você gerar mais níveis de saída sem ter mais fontes de tensão isolada. É um conversor bastante interessante, tá? Fazendo a associação de um inversor trifásico com células monofásicas, aonde somente esse inversor trifásico precisa de uma fonte de alimentação. Esses caras aqui não precisam de fonte de alimentação, só que eles só vão processar energia reativa. Tudo que eu carrego o capacitor, eu vou descarregar o capacitor dentro de um período da baixa frequência aqui da minha tensão de saída. Okay? Com isso eu consigo aumentar o número de níveis e eu posso inclusive ter mais células em série. Cada vez vai ficando um pouquinho mais complexo fazer a modulação e o controle do conversor, especialmente para garantir a tensão dos capacitores. Entretanto, você consegue mais níveis na saída. Tá? Então, é um ponto aí que pode ser utilizado também fazendo essa associação em cascata de células e de conversores. Então, aqui temos a nossa bibliografia com os principais artigos que nós apresentamos a respeito de conversor cascata. Colocando aqui para vocês que a nossa atividade a ser feita, aquela que vocês já devem estar imaginando. Fazer a simulação do conversor cascata de ponte completa, 5 níveis, tá? Fontes iguais ali, nas mesmas especificações que foram feitas as simulações do NPC e do Flying Capacitor que foram realizados nas aulas anteriores, com o objetivo de fazer a comparação entre esses conversores, certo? Então gerar a mesma tensão na carga, com a mesma corrente, mesma potência na carga. Então, para a carga que você tenha quase que nenhuma diferença, que a carga não identifique a troca de conversores, mas vocês poderem comparar o número de semicondutores, o tipo da modulação empregada, distribuição de correntes nos semicondutores, verificar que
esse conversor é possível ter correntes iguais nos semicondutores, tensão nos semicondutores e a operação do conversor cascata ponto completa em si. Tá? Também a importância, né, de ter fontes de tensão isolada. Vocês devem verificar ali e observar que se colocar fonte de tensão única, você vai gerar curto-circuito e não vai ter uma operação adequada do conversor. Então essa é a ideia, pessoal. Obrigado aí por assistirem o vídeo e até a próxima aula aqui da nossa disciplina de conversores multiníveis. Um abraço.